Está começando o Store Talk, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Coutinho. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Seja xingando ou elogiando, a gente agradece por tudo. Se você está iniciando um negócio, querendo saber como empreender, tem informações sobre esse mundo, você com certeza está no lugar certo. Nós, da Escola, vamos te ajudar compartilhando muitas histórias como essa dupla de irmãos aqui que a gente já vai apresentar. Não se esqueça que nós temos um patrocinador, o Café Gogoni. Café Gogoni, café de excelente qualidade, grãos selecionados, com aquela torra perfeita, nada daquele carvão que você toma por aí. Então, quer experimentar? Entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem no YouTube e marca um horário para conhecer o estúdio aqui, bater um papo com a gente e degustar o Café Gogoni. Apresentando nossos convidados, Caio e Lisiane Martinez, empreendedores na área da saúde com a clínica Que Sorriso. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, bater esse papo aqui. Obrigada a vocês. Contribuir com bastante conteúdo aí para quem nos acompanha, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. A gente que agradece, cara. Eu acho que o Brasil está carente de educação sobre empreendedorismo, das pessoas conseguirem ter essa busca por uma vida melhor, porque não é errado você falar que você quer ter uma vida melhor. Eu quero ter bem... Quem não quer? Exato. Mas as pessoas, quando você fala eu quero ter uma vida melhor, muitas vezes te critica e fala assim, você é materialista, né? Quer passar a perna nos outros. Exatamente. São os fantasmas que criaram. Isso é muito fútil, mas não, cara, não é errado. Mas isso também é muito da nossa sociedade, né? Da nossa sociedade que eu falo, o Brasil, né? Você vai lá fora, nos Estados Unidos, a mentalidade é diferente. Já muda, né? É outra visão. Você já é estimulado, né? Desde pequeno, estimulado a empreender. Eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade de empreendedorismo por causa da parte tributária, por causa das leis trabalhistas, tem N coisas que dificultam a vida do empresário. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que deixar de sonhar, de construir alguma coisa diferente. Porque a pessoa que normalmente fala que o outro é fútil, que o outro é materialista, é a pessoa que às vezes tem medo de fazer alguma coisa, de sair, tirar a bunda da cadeira. Quer estar ali também, mas tem a inveja, tem o medo. E o pior é que ela sabe, essa pessoa sabe o quanto que é ruim não ter dinheiro, cara. É horrível não ter dinheiro. Então, se sentar numa mesa e falar com alguém, falar assim, eu fico inconformado, eu chego em casa, vamos dizer no começo, né? Eu quero empreender, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida melhor. Talvez a gente poderia lá atrás ter ouvido alguém que falasse assim, pô, cara, que legal, vai mesmo, né? A gente não ouviu. A gente não ouviu. Então, a não ser dos nossos pais. Então é isso que a gente quer. Já é alguma coisa. É isso que talvez a gente queira passar. As pessoas que sentam aqui para conversar com a gente não tinham apoio. Os pais eram o primeiro da família. Verdade. Não, nós tivemos apoio deles. Se o pai vem de uma tradição ou de uma cultura CLT ou de empregado, ele tem muito medo também do filho se quebrar a cara. Ele fala, não, filho, vem pra cá. Vem pra cá fazer curso. Exatamente. O concurso é o que mais sai, né? Não faz concurso, é estabilidade. Estabilidade, que hoje já não tem mais. Né? Cara, mas a gente teve apoio dos nossos pais incondicional, assim. Tanto é que, assim, quando a gente iniciou, a gente começou o projeto a pensar em 2011, né? Quando a minha irmã se forma. Você se formou em 2011 mesmo? 2011. Ela se forma e, assim... Odonto. Só que, assim, a gente não tinha nada de grana, cara. Nada. Zero. Mas tinha vontade. Não tinha conhecimento também. Porque eu tinha 18 anos. Sabia da profissão, mas não como empreender. E nem sabia da profissão, né? Porque você se forma, você não tem noção do que vai acontecer na sua vida, né? Quando você se forma. Aí a gente começou a ter a ideia, eu tinha 18 anos, cara. Mas eu sou um cara que sempre quis empreender. Porque eu estudei com pessoas, eu sempre fui bolsista lá nas escolas particulares, mas sempre filhos de grandes empresários. Então eu via o que eles tinham de bom. Talvez eu nem sabia como que eu queria chegar, mas eu queria ter de alguma forma, eu queria chegar perto daquilo. Então, pra mim, o caminho sempre foi, eu preciso fazer alguma coisa sozinho, porque vai dar certo. Mas assim, nossos pais ajudou, na verdade... O que eles tinham no momento. Que era uma casa. Uma casa. Ele fez um empréstimo, deu a casa como garantia. Alienou a única imóvel que tinha e deu dinheiro pra gente. Acreditou na gente. Só que assim, era um dinheiro que a gente achou, cara, vai sobrar, né? Faltou. Nossa Senhora. Nossa Senhora, não deu nem pro primeiro mês. Que ano foi isso, mais ou menos? 2012. Primeiro mês a gente não tinha dinheiro. Primeiro pagamento dos funcionários, a gente já não tinha dinheiro pra fazer. Não. Foi assim, terrível. Porque aí eu acho que era desespero, né? Novo, já era super jovem, né?
Tinha... Na verdade, sobre empreendedorismo, cara, de fato, a gente aprendeu na raça. Foi trabalhando. No dia a dia trabalhando. Os últimos, sei lá, vamos falar os últimos 10 anos, que esse assunto está tão em destaque. O empreendedorismo virou moda. Não, exato. Virou moda. Gourmetizaram o exatamente. Realmente, lá atrás, eu lembro quando. Porque a minha vida foi muito nesse sentido também. Quando eu fiz 18 anos, vai falar, arruma um emprego numa grande empresa e fica lá. Só vai. Mais fácil, estabilidade, vai ter crescimento. Na verdade, nós escutamos até assim, meus pais, vocês são loucos, eu jamais faria isso, dá meu único imóvel, né, garantia. E realmente o valor da parcela não dava para o meu pai pagar, a gente se comprometeu a pagar, né? Então assim, exato, não perdi o imóvel. Mas se você for pensar, nosso pai e nossa mãe, eles apoiaram a gente incondicionalmente, mas nossa família é grande. Muito grande. E a gente tem bastante contato, é uma família que é bem unida. Né? Mas todos foram contra lá, todos. Vocês são loucos, vocês são malucos. Os almoços de domingo você deve... Exatamente. Os amigos dão risada, as pessoas vão empreender. Fala, ô Roberto Justus, vai empreender agora. Aí você fala, pô, se eles estão falando isso é porque eu tô certo, então. Eu tô no caminho certo. Não é possível, velho. Não é zombaria, né? Esse negócio que é um sonho, né, cara? E aí fomos, cara. A cara e a coragem, literalmente. Pensamos em desistir milhões de vezes. Né? E aí entrava o meu pai. Meu pai sempre calma, as coisas vão acontecer, vocês estão plantando, vocês vão colher, né? Mas se não fosse, acho que o meu pai, a gente ia desistir. O pai ficou muito ali em cima, ele era muito, acreditava muito na gente, né? É que a gente tinha uma direção, mas não tinha um caminho, né? Exato. Não tinha um caminho, era... E é isso que nos move, nós que eu falo nós da história, a criar esse conteúdo. Porque é exatamente isso, as pessoas não sabem o caminho que tem que ser. Não sabem. Eu quero chegar, às vezes não sabem nem onde quer chegar. Exato. Porque é como você disse, você faz a faculdade de odontologia, o que eu vou fazer depois? Não, você sai da faculdade... Não pense. Você sai da faculdade com medo. Pelo menos na minha época, eu saía com medo. Porque, assim, tudo dava processo. Tudo o conselho, que é o CRO, né? Que eles são muito fechados. Então, assim, tudo o conselho não podia fazer. Não pode fazer propaganda, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, você sai... Bom, eu vou abrir o meu consultório, vou sentar minha bunda no mocho e esperar o paciente cair do sol. É isso. Cara, mas você sabe que o CRO, ele é... A diretoria do CRO, a presidência, agora está mudando alguma coisa, mas ele é regido por pessoas das antigas, conservadores. Por isso que ainda é assim. Porque lá atrás, né? Mas todo conselho, porque tem esse problema com o CRC. Contador não pode fazer marketing, não pode fazer divulgação, blá, blá, blá. E sempre falou isso. Só que é uma legislação que, na verdade, alguém leu errado. E aí uma mentira... Disseminou uma fake news. Isso aí já existe há muito tempo. Porque fala assim, não pode ter marketing, não pode ter isso, não pode ter aquilo, o contador tem... E eu ficava, quando eu montei isso, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir cliente? Exato. É só boca a boca? Eu não sou de Piracicaba, não conheço ninguém que minha família não é influente. E aí, na época, surgiu um escritório de contabilidade na internet, eu contabilizei. Os caras meteram um marketing digital fudido, contabilidade de graça. E onde você abria, esse contador pesquisa muito contabilidade, onde você abria uma plataforma, lá, contabilidade de graça. Faça contabilidade de mim, clica aqui, troca de contador em menos de um mês. Mas, cara, como que eu não posso fazer marketing que esses caras estão fazendo? Aí todo mundo começou a denunciar, e aí o conselho falou, eles não estão infringindo a lei. Aí todo mundo falou, como assim? Aí foram revisar. A premissa do conselho era que você não pode denegrir o outro. Você não pode falar assim, sou melhor que Zezinho porque Zezinho rouba. Você não podia fazer isso. E aí, ok, faz sentido. E ninguém pode. Não é só antiético. É antiético, tal, tudo acontece. Mas o marketing poderia ser feito. Mas ficou assim, um Mas no CRO, não. No CRO, nem isso. Tipo assim, você não pode... para atrair o seu cliente, venha para ganhar um brinde, por exemplo. A Que Sorriso vai sortear hoje uma moto para os 10 primeiros pacientes. Não. Você não pode dar nada para o seu paciente. Você não pode falar de valor. Exato, você não pode falar valores. Você tem que especificar termos técnicos nas propagandas. Você acha, falar com o público CD, que é o nosso, como que eu vou especificar termo técnico? Implantodontia, periodontia. Não, ele quer saber, dentadura, prótese, limpeza. Exatamente. É muito pior. É muito pior. Assim, por exemplo, se eu falar assim, olha, hoje nós vamos... A Que Sorriso vai sortear um clareamento dentário. Não posso. Não, porque eu não posso dar nada para o paciente. Existe... É um absurdo. Os caminhos, né? Então, a gente vai aprender. Imagino que sim. Não, mas o brasileiro, eu brinco que é o Congresso criando lei, a gente pensando no mundo humano. Não, porque a anuidade você tem que pagar. Né? A anuidade você tem que pagar. Mas assim,
Eles vêm pagar nossas contas? É. Boleto eu tenho de volta. Será que se eu mandar pra eles pagam? Mas isso Né? é um Qual a problema. anuidade do... Depende no CNPJ, depende do capital social. Mas Do pessoa física tá 500 e alguma coisinha. Eu não sei como é lá, mas a contabilidade é assim, eu pago também essa faixa, 550. Aí o meu escritório contábil também paga 550. Se eu tiver um sócio, o meu escritório contábil sobe para 1.100 e os dois contadores que são sócios pagam 550. Cara, Você só ia mais de R$2.000, cara. O no- gente, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O CRO, ele vê pelo capital social. Então, se você tem um capital social de 500 mil, você vai pagar alto. Se você tem um capital social de 10, é bem mais Ele começa barato. a matar no mínimo, Entendeu? né? Não, Exato, é mata no mínimo. empresa, não invista. Não cresça. Não cresça, cresça. exatamente. ele dá margem para que o cara mantenha esse... Exatamente. E eles procuram pelo realmente em ovo. Assim, mas assim, a gente tem que saber lidar com as situações. Mas esse é né? um dos problemas daí das clínicas novas. Os Exato. dentistas estão se formando, eles têm medo. Muito Qual que é bem. o caminho? O que eu faço? Eu não sei fazer. Exatamente. Aí, em 2010, deu o boom do quê? Das franquias. Muito bom. Que arrebentaram de vender, cara. Venderam unidade a roda. Eu não tô contente. Hoje, fechou 230 unidades esse ano. Mas assim, chegou a mais de 1.000 unidades, tranquilo. Acho que eles têm ainda mais de um. Que é a maior, né, hoje, de rede de franquia. no Brasil. Só que aí, de 2018, 2019 pra cá... Será que esse cara assim, ó. Não, mas isso por causa deles, tá? Processo, operação, sem suporte. Começou a banalizar. Tem um consultóriozinho, me paga 20 mil de taxa de franquia, vai enfaixar, não. Vira aí, me paga royalties. Começou a banalizar tudo, cara. Eles vendem negócio, né? Tem clínica que abrir e fechar no mesmo mês, assim. Nem dava 30 dias de vida. Já repassava. Eles tinham... As franquias têm um departamento de repasse. Com 15, 20 pessoas só repassando unidade sua pra ele, da sua pra ele. Eles estão preocupados em vender negócios. Eles não estão preocupados com o paciente em si. Vendas de tratamento, autoestima, exatamente. Eles estão preocupados com o negócio. Vender franquia, entrar a taxinha de franquia, meus royalties mensais. E daí, como tá caindo, pô, tem espaço pra caramba pra turma. E a odontologia... Essa falha das franquias, aí vocês enxergaram uma oportunidade? Não, na verdade, a gente surgiu na mesma época. Surgiu na mesma época, 2012. Inclusive, a gente se tornou franquia em 2014. A gente participou da primeira feira nossa, lá na ABF Expo Nordeste. A gente vendeu unidade, só que daí a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Banaliza demais a marca. E você não tem controle. E a gente queria focar no consumidor final. Você não tem controle, porque você tem todo o know-how, você passa o know-how, só que a pessoa ela tem que seguir. Então, a maioria das pessoas não segue, elas acham que elas compram uma franquia, senta na cadeira e o dinheiro cai do céu, né? Não tem que trabalhar. E aí acontece por isso de fechar muitas E tem a questão financeira que é lógica, cara. Se você tiver 200 unidades, o faturamento médio de uma unidade de franquia hoje é R$25 mil. É muito baixo. Nossa. Você tem 5 milhões. Porque uma fatura 300. A maioria tem unidade que fatura 10 mil, cara. Se tem 5 milhões a 7% de royalties, tem um faturamento de 350 mil mês de franqueadora. E o que as franqueadoras estão fazendo? Elas não estão tendo mais unidade própria, que é trabalho, já trabalho. Elas estão só franqueando. Com 350 mil reais por mês. É o custo lá embaixo, porque não tem custo nenhum, quer dizer, só... Exato, mas o que acontece? Qual foi o nosso pensamento lá atrás? Eu consigo ter um faturamento bem maior com a nossa clínica própria, focando no consumidor final, tendo excelência de tratamento, etc. E tendo controle da situação. Não banalizando a minha marca. Exatamente. Eu não quero que a minha marca se transforme num negócio ruim. Eu quero proteger ela de alguma forma. Exatamente. Mas é bom, não tô falando que é ruim, cara. Não, é bom. É só complexo, né? Porque, por exemplo, o McDonald's é mais conhecido. Sim. O McDonald's não se importa, a gente pode falar do McDonald's. Mas o McDonald's é um exemplo de franquia que funcionou. Sim. Perfeito. McDonald's. Foi todo um processo ali. Demorou pros caras. Demorou. Não, mas na verdade eu não tô nem aqui pra falar, criticar as franquias, não é isso. Eu tô até agradecendo, porque eles estão dando cada vez mais espaço para as clínicas que não querem ser franquias, quer ter uma rede própria, uma mini rede própria na região deles, etc e tal. Estão dando oportunidade para essas pessoas crescerem, porque eles não conseguem acompanhar o processo de operação, cara. Que queira ou não queira, é muito grande. Imagine 200 franqueados nível Brasil, você viajar e ter logística. Você tem que ter pessoas, tem que ter gerentes regionais, treinamento. né, O Brasil não é isso aqui, né? Continental, né, cara? Exatamente. Continental. Mas é aí que entra daí a parte do empreendedorismo. As pessoas, muitas vezes,
começaram a ver a franquia como uma forma de empreender, de se tornar empresário, né? As franquias tiveram uma baixa, mas hoje tá abrindo muito campo para o dentista que é recém-formado, que quer aprender. Então, assim, montar algo do zero e empreender com o seu próprio negócio. Não dependendo de uma franquia. Né? Que hoje, a nosso ver, é a melhor opção. Mas com certeza. Eu acho que esse espaço que vocês estão dando aqui para empreendedores que de fato estão fazendo algo é importante, porque eu acho que muita gente hoje está se perdendo por causa das falácias da internet, né? Que é tudo simples. Só inicia, você vai tirar 120 dias de férias por ano, você não precisa trabalhar mais de 6 horas por dia, porque você delega tudo. E você vai faturar 100 por mês. No primeiro mês já está milionário. Aí é o ponto, assim, que bom, mas eu entendo isso como uma estratégia de marketing. Sim. Eles só esquecem de falar, isso aqui vai demorar pelo menos uns 10, 15 anos para você estruturar o seu negócio. Pelo menos, é só isso né? que eles não falam. Normalmente quando você compra o treinamento, eles falam depois. A gente costuma dizer que se você conhecer uma empresa que te dá lucro, em menos de 2 anos, fala pra gente. O payback é normal, né? Porque, gente, é o normal, né? A empresa é um nenê, ela vai crescendo, ela vai engatinhar, ela vai andar com as próprias pernas, mas demanda tempo, né? E daí quando eu falo disso no Instagram, etc e tal, é o assunto mais polêmico, que é quando você cita os empreendedores de palco, que a gente fala, né? Os coaches de palco. Eu sigo alguns, cara, eu gosto, óbvio que eu sigo pessoas que me agregam conhecimento, eu gosto muito do Ricardo Nunes, que foi o fundador da Ricardo Eletro, né? Então, assim, ele fala muito isso também, né? Que os coaches de palco vão acabar quebrando o Brasil porque não vivenciaram do que de fato é verdade. Né? Exato. Muita gente fala, mas, gente, nunca teve empresa. E a primeira empresa não viveu na prática isso. Né? Às vezes a primeira empresa é o coach. Exato. Ali, tipo, nunca viveu. Dele, porque eu não posso chegar no palco, esse mês eu não vou fechar a conta. Jamais. E queira ou não queira, se você tem uma empresa só de treinamento, empresa de coach, de mentorias, etc e tal, cara, você sabe que a margem é lá em cima. Né? Quer serviço. Quer serviço. É lá em cima, cara. Então você não tem produto nenhum. Muitas vezes o conhecimento é seu mesmo, né? Você está passando conhecimento. Então, aí é exatamente o que você falou. A primeira empresa do cara que é escola de curso. Exato. O cara tá milionário. Que é o bom dos vendedores de cursos digitais. Parabéns pra ele. Exato. Eu dou parabéns, cara, porque não tô falando que é fácil, muito pouco não, eu acho que é difícil. Mesmo porque você crescer hoje na internet não é fácil, vocês estão aqui, vocês sabem. Não, e assim, só para deixar claro, né? Existe o cara que tá ali só para ganhar dinheiro com aquilo, mas existe os bons. Nossa, tem muitos bons. Como foi o problema do coach, né? Ficou denegrido na sociedade, porque teve um monte de picareta, um monte de pilantra que foi lá, fez um curso de 2 horinhas, sou coach. Ele queima aquela classe de empresários, de vendedores. A gente trouxe... Isso vale para tudo. Vendedor de curso, tem cursos bons, mas tem os caras que vendem porcaria. Tem 2 coaches aqui já, pra gente. 2 ou 3. E a gente faz essa pergunta. Eles falam muito isso que é o que o Felipe acabou de falar. Todo mercado existem profissionais bons e ruins. Com certeza. Na sociedade existem pessoas boas e ruins. É que eu acho que a internet ela tava lá. Todo mundo tem Sim, vou dar um exemplo, gente. Muitas vezes tem um dentista que é excelente, mas ele não tá na internet. Ele não sabe se comunicar, né? Aquele que não é tão bom, mas está na internet, tá ganhando muito mais dinheiro que quem tá na internet. Sim. E o que é melhor que ele, sim. Entendeu? Porque hoje é assim, infelizmente. Os bons só dá curso quem viveu o percurso. Exato. É isso. Se você não tem bagagem, você não tem o que entregar. Não tem o que entregar. Mesmo porque você vai ser cavalo de Troia. Você vai entregar um curso, o cara não vai ter resultado, você se queima. Você nunca mais vai vender nada. É que tem uma outra percepção que assim, se eu sei um pouco mais de você, eu tenho alguma coisa para te ensinar. Com certeza. E você sempre vai ter coisa para aprender. Tem um fator no curso, nos cursos online, a gente acabou vendo essa visão, 80% paga e não faz. 70%. Sim, tem. Não tem paciência, né? Então, tipo, o cara, eu já comprei de curso, não fiz. Eu também, eu sou dessas. Você compra, vou fazer e acaba passando perto do prazo. Vida corrida. O dia a dia e tal, enfim. Mas é isso. Então, às vezes o cara tá lá com um produto ruim, mas, tipo, 30% fez. O brasileiro tem 2 fatores que é muito... Ele não elogia quando é bom, mas ele critica pouco. Ele critica, mas no digital ele critica pouco. Porque como a massa digital é muito barata, pra que dizer, então, é uma bosta. Exatamente.
o cara continua. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, dentro do negócio mesmo, né? Hoje vocês têm aqui Sorriso, mas vocês têm algum outro segmento dentro do sistema de saúde? Como tá? Não, hoje o foco nosso é odontologia. Só as clínicas odontológicas, esse é o nosso foco. Paralelo a isso, né, cara, a gente tem o nosso call center aqui, mas só faz atendimento da Que Sorriso, né, que eu que estou à frente lá do call center. É o caso do Michael Jordan, vocês já viram a série dele? Não vi ainda, cara. Assista, foda. O Last Dance? O Last Dance. E ainda mostra o Air Jordan. O projeto era pra vender 2 mil Da tênis. Nike, lá. Pra vender 2 mil tênis. Aí, beleza, lançaram o Air Jordan, aí ele fez lá o vermelho e tal. Aí saiu uma lei na NBA que era padronizado os tênis, só podia jogar com tênis preto e branco. Não podia ter nenhuma cor. E lá eles É isso, tá são no muito filme, né? Assista o nosso episódio do Air Jordan. E aí, eles aplicavam uma multa de, acho que $5 mil por jogo que aparecesse o tênis colorido. O Michael Jordan jogava todo jogo, A Nike pagava. a Nike pagava a multa, foda-se. É. Só que ele vendia Air Jordan, assim. Foi Tá o bom. primeiro lote, assim, Era verba de marketing da Nike. é isso. Eles não botavam fé, a ideia não era ser o negócio vendeu por nada. Até hoje assim, o patrimônio dele ganha dinheiro na rua. É isso que a gente Sim. está falando, porque interrompendo a conversa. Mas enfim, Porque vocês como Sim, clínica sim. odontológica não pode fazer esse marketing. A Nike também não podia fazer isso. Michael Jordan exato. não podia e ainda assim eles fizeram e ganharam muito Sim. mais do que iam perder. É uma conta a se fazer. Sim. com certeza. É que eu não sei se isso pode levar ao fechamento do negócio, no caso do... Não sei como você. Então, é uma conta a se fazer com conhecimento. Chegar lá embaixo, regulamento embaixo do braço. Isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão, arquiteto, pra tudo, com certeza. contador. O foco hoje nosso é clínica odontológica. Fazer as nossas clínicas performarem, as que já existem, performarem cada vez mais e, quem sabe, outras clínicas surgirem aí ao longo do tempo. Então, E ampliando essa E aí, rede. como fazer isso sendo que vocês não podem chamar o cliente? Então- Eu ia até perguntar, mas como vocês não podem fazer isso, vocês não têm um processo de venda ativa. Vocês têm que esperar o cliente cair ali Tem que para esperar aí chegar nas vocês... clínicas. A gente tem que ir até as clínicas. A gente tem processo de venda ativa. Não pode nem entregar panfleto na rua. Não. A gente tem projeto de venda ativa, só que são projetos que a gente consegue ali estar dentro do código de ética do Exato. conselho. A forma como você vai abordar o teu cliente ele tem que ter. Exato. A gente consegue estar dentro do código de ética do CRO, do CFO, mas a gente tem que fazer a venda ativa. Não tem como. Não que tem como. prospectar. Não tem como. Senão a gente não consegue. Sim. Não consegue. E Sem vender não existe empresa. Exato. Eu falo muito isso. Nem o profissional. Nenhum. Nos grupos de contabilidade que eu participo, uma briga fodida, por causa de conceito, por causa de venda, e eles vão debatendo, não, porque a contabilidade é muito importante. Eu falei, não, aí tem um dia que eu falei, não é importante. Como assim? Você é contador e a contabilidade não é importante? Eu falei, olha, trabalhei 12 anos como empregado e tenho 5 como empresário. O importante é vender. Eu tenho um monte de cliente que a contabilidade dele tá um caos. Ele tá andando de carro zero. Porque o dinheiro tá no giro, tá no fluxo, Exato. os balancetes, ele não sabe nem olhar E ele isso. não quer saber de conselho meu, não. Exatamente. E eu sou burro pra ele ainda. o problema com venda é um probleminha, né? O problema sem venda é um problemaço. Problemão. Você tem problema com dinheiro no bolso? A venda é a porta de entrada Você se vira. do negócio. Exatamente. Enquanto a gente fala aqui muito isso, né? Se o negócio tá caótico, desorganizado, mas tá entrando venda, tá entrando dinheiro, vai embora. Exatamente. Agora, se o negócio tá um caos e as vendas começam a cair, aí vai quebrar. Aí até Quebra. aí a Esse gente departamento ser mandado embora é o departamento de vendas. Mas ó, só E um dos primeiros a eu serem vou contratados. falar. Porque sem venda. Eu vou falar um negócio aqui que é assim, ó. Eu sou vendedor. O telemarketing, ele é proibido na odontologia, mas a sua secretária ligar não é proibido, entendeu? Sim, Não é estranho? que não deixa de ser um telemarketing. Exato. Exato. A sua, Tá ligando. Telefone. a sua secretária ligar, ou você colocar alguém lá, colocar e chamar de vendedor, chamar de secretário, do jeito que você quiser, não é proibido. Mas se você nomenclaturar telemarketing, atendente call center, aí é proibido. É um título. É um É um título. Mudou o título, muda a história. Exatamente. Exatamente. o Brasil é isso. É o sonho de valsa. Você já viu essa história, né? O sonho de valsa. O wafer Vai do chocolate. bombom. Não, não sabia. O sonho de valsa mudou a Não. embalagem, né? Mudou, isso eu vi. Mudou assim. Sim. Quando ele era embalado com nascimento, Bombom. ele era bombom. Ele pagava para a tributação. 15% de Mudou o IPI. IPI. Quando ele virou wafer e mudou a embalagem, ele paga, acho que Wafer de 5%. chocolate. Nossa, é o mesmo O sorvete chocolate. do McDonald's, mesma coisa. Sorvete do Não é McDonald's mais sorvete. é sobremesa gelada. Caramba, cara. Verdade, isso eu não sabia. Mas é milhões. Presta atenção. Mas bela estratégia.
Presta atenção nos anúncios. Mas do McDonald's. Não é sorvete. loucura tributária que nós temos no Brasil, porque te dá margem. Pô, meu produto é muito semelhante a esse, então em vez de ser isso aqui, eu vou jogar aqui que eu economizo 5% de PIB. Aí 5% na rede do McDonald's. Nossa senhora. Então, mas aí tá a grande diferença. Por exemplo, a odontologia fala, como você chama cliente? A questão é o seguinte, você vai colocar sua secretária para ligar, então beleza, o dentista está iniciando, ele vai colocar a secretária dele para ligar. Não tem como. Não tem como. Além disso, ele vai pro digital, fazer um tráfego pago, de alguma maneira ele tem que... Depender dos amigos e parentes, esquece. Esquece. A questão é o seguinte, que o pessoal não entende, da onde eu vou trazer esse contato? Esse lead vai vir da onde? Ele vai vir do digital, né? Ele vai vir do inboard ou ele vai vir do outbound, certo? Se ele vier do outbound, que jeito que eu vou captar? Na rua? Como? Né? E aí é o volume, cara. Eu quero ter 10 pacientes novos, eu tenho uma conversão de 30%, faz a conta e eu vou chegar no volume que eu quero. Só que tem várias quebras dentro disso. Eu tenho ligados, depois tenho confirmado, agendado, tem várias quebras. Quanto tempo você tem uma noção assim, de quanto tempo vocês demoraram para chegar nesse... Porque eu imagino que você passou por esse processo com a tua primeira clínica, até você entender que se eu fizer 100 contatos, eu consigo 2 pacientes. Acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? Uns 2, 3 anos, cara. Porque a gente começou... Foi na raça, vocês não contrataram consultoria. Na raça. Quem começou a... Quem começou a focar, a entender, a estudar tudo isso foi o nosso outro sócio, o William. Ele que criou todo isso aqui. Que criou todo o nosso processo, dessa parte de prospecção. Ele já veio de algum outro segmento? Segmento segmento PET, era comercial de... Mas ele já era comercial. Já era comercial, mas era na Royal Canin, em São Paulo, não tinha nada a ver com odontologia. Era um segmento novo para ele. Muda o segmento, mas assim, processo é processo. Esse é um ponto. A gente fez um curso... Vocês trouxeram alguém que tinha um conhecimento. Exato. Ele entrou com a gente como gerente comercial. É isso, cara, ele não começou com a gente. Ele não começou com a gente. A gente começou sozinho, a gente ficou um ano e alguns meses sozinho. Isso. Ele entrou no final de 2013, né? E aí a gente, sem dinheiro, foi contratar um gerente. Contratamos um gerente porque a gente precisava fazer um negócio rodar. E só que a gente não sabia como ia pagar. Eu acho que Deus une as coisas também, né? E aí a gente viu que ele era bom, e aí isso eu falo pra ele, a gente conversa com ele, a gente fala pra ele até hoje. A gente fala, olha, a gente viu que você era bom, só que a gente não tinha dinheiro pra te segurar, e logo você ia sair. Por isso a gente ficou na sociedade. Sem pensar, a gente fez um jogo empresarial, cara. Sim. Exato, sem pensar. Hoje acontece muito. Moleque, lá atrás, há 11 anos atrás, a gente propôs uma coisa que acontece hoje. Cara, eu não consigo te pagar, mas vou te dar um resultado do meu negócio. Exato. É o que a gente fez. Exato. A gente fez isso aqui. Te dar um resultado. Exatamente. De novo, né? É a cultura do país. Nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia grandes, é tudo assim. Você tem um plano de carreira. Você se torna sócio, né? Cá, e você vira em filme aparece isso toda hora, né? Mas é bacana isso. É demais. Você dá uma motivação mais pro cara, ó, até aqui você quer ganhar quanto? Até aqui eu te pago como empregado. A partir daqui você tem que começar a me trazer clientes. Exatamente. E aí você trazer X clientes, você vira sócio com 10, 5, 2, não sei. Não, e o mais engraçado é que assim, a gente conhecia, quando ele entrou sócio nosso, ele tinha o quê? Nem 6 meses de empresa, tinha pouco tempo de empresa, né? Mas já estava apresentando resultado. Já estava apresentando resultado, só que a gente não conhecia ele, né, a fundo. Como pessoa. Então assim, a princípio ele teve essa ideia, ele apareceu de uma agência de emprego. Né? E aí ele teve a ideia, a princípio eu fui contra, eu falei, nossa, mas vai entrar um terceiro que a gente não conhece e tal. Você que sabe, mas a gente vai perder. E aí foi, conhecemos e assim, a gente se dá muito bem, né? Sim. Até hoje. Brigas assim, normais. Brigas normais de sócio, mas assim, é o tripé, né? É o técnico, o administrativo financeiro e ele a parte comercial. Então a gente acabou se completando muito bem. Isso é uma coisa que hoje eu falo para quem encontrar um contador que está trabalhando com os eu quero abrir um escritório. Eu falo, então arruma mais 4 pessoas. Não, eu vou começar uma sociedade com 5 pessoas. Você precisa de um cara foda de contabilidade, fiscal, DP, RH. Ninguém gosta de departamento pessoal, né? Ninguém gosta, não suporta. Nós temos uma especialista que é parceira, que é apaixonada por isso. Verdade. Eu acho que ela é louca por isso. Foda mesmo. Abraço, Beth. E o quinto, mas deve ser o primeiro que você tem. Ela assiste todos os episódios, você esqueça disso. E o quinto cara é o cara do comercial. Eu brinco assim. Então você fala assim, você vai montar eu quero ser um engenheiro, quero abrir uma empresa de qualquer coisa.
Acha um cara bom de comercial e monta um negócio que ele tem sociedade. Exato. Veja Ou vai isso. estudar comercial. Ou vai Vai estudar. estudar. Porque tanto na odontologia, quanto na contabilidade, quanto no escritório de advocacia, etc. Tal, é isso que as pessoas às vezes não entendem. É uma empresa normal. É uma empresa. Por exemplo, na odontologia, depois de fazer todo esse processo de captação, vai cair num CRM de funil, onde a gente vai metrificar lá ticket médio, prazo médio, tudo isso, conversão, tudo isso vai ser metrificado. Se você tiver um comercial na sua contabilidade, você também vai, para ele ter resultado, ele vai metrificar tudo isso. Sim. E aí que eu acho que os profissionais saem da contabilidade, da engenharia. Tanto que engenharia é um problema também, né? O pessoal não consegue desenvolver sozinho, né? Não consegue ter essa visão. E é por isso que a gente tem que entrar com uma aula de empreendedorismo forte, para esse cara conseguir empreender. Porque aí você fala, mas vai ensinar concorrente? Cara, primeiro que tem espaço para todo mundo. Tem um Brasil muito grande. Nossa. Então, precisando. um Brasil grande e outra, eu vou fomentar a economia. Se o cara tá empreendendo, ele tá... Brasil, se for pegar outros países de Exato, língua portuguesa, exatamente. Cara, tá gerando emprego, o dinheiro tá movimentando, tá tudo bem. Exatamente. Entendeu? Não, eu sou muito assim, nossa, mas você tem concorrente. Gente, eu não vejo ninguém como meu concorrente, né? A gente sempre fala isso, a gente não tem concorrente. Porque Não, você tem que se cada um faz seu diferenciar. jogo, Né? Você tem que se diferenciar, você tem que ser bom no que você faz. Cada um faz seu jogo. Então, E assim, é- tem espaço. E tem um fator, e a gente esquece de um fator, eu também falo isso que vocês estão falando aqui com colegas, e eu falo, e tem um fator pessoal. Vamos supor que são duas clínicas de odontologia top. uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Mas a pessoa entrou lá, olhou pra cara do comercial, pra secretária, não fica cara. Exato. É isso. a gente É igual assim, médico, assim, né? Igual médico. Médico às vezes é bom pra você, não é bom pra Sim. mim. E aí a pessoa vai lá, fizeram esse teste na universidade, nos Estados Unidos, tinha uma máquina de coca. Aí tinha a máquina de coca, vendia coca, beleza. Eles foram colocar uma máquina de Pepsi do lado, só vendia Pepsi ou só vendia coca. Aí o pensamento natural é, putz, caiu pela metade a venda da coca. Não, aumentou a venda da coca. E quando você dá a opção, o consumidor consome mais. Mas olha, eu vou te falar que em Rio Claro, no quarteirão nosso, a gente tem a nossa unidade bem lá no centro. No nosso quarteirão tem uma clínica na frente, tem uma clínica do lado mesmo, bem na frente, Araras atravessou a tem duas calçada. também. Araras tem consultório do lado. Tipo, isso não governador, influencia, A gente. parte de cima da governador. Achei. Piracicaba também, do lado, assim, não influencia, gente. Tem espaço para todo mundo. Você tem que ser bom no que você faz, tem que saber o que você está fazendo, o produto que você está colocando no mercado, o serviço, no caso, e se diferenciar. E o boca a boca? Funciona bem para vocês? Vocês trabalham isso dentro dos seus Funciona muito, cara. Aí você tem métodos de conseguir trabalhar a indicação, né, cara? Através de benefícios, o cara que indica. Tem ferramentas ali que você bonifica, você dá brinde. Pô, cara, a gente fez uma campanha de indicação uma vez, o Indique Ganha, que foi sensacional, cara. A gente fez parceria com mais de, 100 comércios, por exemplo, contabilidade, natação e tal. E, cara, era muito legal. Tinha umas moedas de troca que a gente chamava de que sorrisos. Pô, super bacana, cara. A gente fez isso lá atrás, né? Logo no início. Então, é uma das Teve formas, né? vários Eles têm os tipos de aplicativos, campanha. né? Você coloca um tablet lá, cara, você consegue, sem dor de cabeça, você consegue fazer uma campanha de indicação ali. pedir. Vários parceiros que o próprio sistema já te dá dentro de Piracicaba. Então, por exemplo, cara, o Pânico faz uma propaganda de um sistema desse, um CRM. É o CRM Bônus, se não me engano. CRM Bônus, exatamente. Que é justamente isso aí, cara. Patrocina nós. É uma Patrocina. Mas tem também o Indique Ganha, Boca a boca. o boca a boca do paciente que sai satisfeito da clínica. Né? O natural, que você não precisa fazer uma campanha para isso. Tem aquele paciente que, sai muito satisfeito, ele vai te indicar. E aquele paciente que vem dele, vem já fechada, né? Eu fui numa palestra, na palestra que eu fui em São Paulo, na imersão que eu fui em São Paulo lá, um dos palestrantes foi o Rodrigo Nosso, salvo engano. Ele é especialista em indicação de boca a boca, cara. Você depois segue aí no Instagram. Cara, super bacana. Ele dá uns insights muito legais, assim, de coisas simples que às vezes a sua secretária, pode só a fazer. recepcionista pode fazer, que vai mudar a chave do jogo. É a melhor forma de indicação de vendas, porque é a experiência de alguém levando Exato. para alguém. E aquela coisa, quando você tem um que fala bem, né, ele fala para um, mas se o paciente sair insatisfeito, ele vai falar para 10. Obviamente que você não consegue agradar todo mundo, não tem como, né? A tentativa. Por isso que o mercado Existe a tentativa de agradar todo mundo, mas não dá. Porque pra mim, a empresa é assim. Essa é a minha visão
Eu entendi de negócio, não sou dono da verdade, mas para mim é gestor, né? Então os gestores, eles lideram os colaboradores, o foco é o colaborador foca é o cliente e o foco do cliente é a marca. E isso é uma roda gigante, cara. Isso é uma roda gigante. Né? A marca vem pro gestor, vai pro colaborador, vai pro cliente, marca, e é uma roda gigante. Vocês estão trabalhando no branding lá. Sim, cara. Sim. Então, o foco para mim sempre vai ser o foco no cliente, né? O foco no cliente, não do cliente. E a gente costuma falar bastante que toda empresa tem problemas e tem pessoas que não gostam. Toda empresa, né? Mas a diferença é a resolução desse problema. Como se resolve? Né? Você vai no Reclame Aqui, por exemplo, você vai achar a reclamação da Sorriso, você vai achar da Casa Bahia, você vai achar da Magazine Luiza, que são do Madeira, são empresas grandes e a gente não agrada todo mundo. Mas a gente tem que focar na resolução dos problemas. Velocidade. Né? Na velocidade da resolução. Sim. Então, essa é a diferença de uma boa empresa para uma empresa ruim. Essa foi uma ferramenta legal também, que é o Reclame Aqui que você colocou, né? Que ele traz isso. Uma coisa é quando você abre o Reclame Aqui, lá tem, sei lá, 10 reclamações. Aí quando você vai clicando nas reclamações, não tem resposta. Exato. Aí já era. Aí é o cara que eu não vou comprar. Hoje foi engraçado, eu estava na unidade em Rio Claro e uma vendedora virou para mim e falou assim, olha, acabei de perder uma venda. Nossa, foi muito fácil, estava fechada, mas o moço entrou no Reclame Aqui e viu que tinha reclamação nossa. E o que você respondeu? Eu respondi exatamente assim, olha, você vai entrar, você vai achar a reclamação do McDonald's, você vai achar a reclamação da Casa Bahia, do Ponto Frio, enfim, de empresas grandes, mas aqui a gente resolve, né? Então, assim, a pessoa ela tem esse hábito de ir na internet hoje em dia e pesquisar. Exato, mas o que você disse, de olhar e ver resolução e ver se tem resposta, se não tem, isso é o que vai diferenciar se a empresa é boa ou não. Né? E não Reclame Aqui, se tem ou não reclamação. O consumidor também é preguiçoso, né? Ele bate e lá tem reclamação. Exato. Ele não para quando ele Exato. no chat. Exatamente. Porque, de fato, tem algumas reclamações que você olha assim e fala, gente, mas isso aqui não é problema da loja. Exato. É problema da empresa. Exato. A secretária me tratou mal. Tá, mas uma clínica odontológica. A secretária falou um dia ruim. Como que foi o tratamento dentário? Exatamente. Você está criticando a secretária, mas você fez o tratamento e como foi o tratamento? Exatamente. Mas é que eu acho, é o que eu falo pra minha equipe, que o cliente ele não fica bravo. Isso em qualquer lugar, tá? Ele não fica bravo de estar esperando um pouquinho mais. Ele não fica bravo, que às vezes com um dia ruim da secretária. Ele quer atenção, cara. Ele quer atenção. Ele quer ser visto. Ele quer uma resposta. Se você for no restaurante e sua comida você previa chegar em 30 minutos, mas chegou em 50, cara, a cada 10 minutos o cara vem, repõe seu vinho, tá ali, tu falou, cara, desculpa aí, atrasou um pouquinho, tá, não sei o que, ó, já vou precisar de alguma coisa. Você vai compreender de forma diferente, cara. Você vai compreender de forma diferente. E a questão também é assim, a diferença de você ser grande e ser pequeno. Quando você é pequeno, você tem controle de tudo que acontece dentro da sua empresa. Então, há 12 anos atrás, quando a gente criou a Sorriso, primeira unidade, que é a matriz aqui em Pira, a gente estava num prédio de 110 metros quadrados, né? Era eu, ele, uma recepcionista e uma auxiliar de dentista, né? Então, assim, eu atendia telefone, eu conhecia todos os pacientes pelo nome, né? É diferente, você tem um controle. É mais íntimo, né? Exato. O paciente não gostou disso. Não, vamos lá, dona Maria, vamos arrumar, tal. Conforme você vai crescendo, você tem que criar processos, né? E aí, às vezes, foge um pouco. Tem processos que se perdem um pouco no meio do caminho. E foge um pouco ali. Você não conhece mais todos os nomes dos seus pacientes, né? Muitas vezes o problema que ele está tendo não chega até você para resolver, então para um gerente, para num comercial, num saque. Por isso que a gente fala muito de criar processo, que é importante. E essa criação não tem como você criar sem processo, né? Se crescer sem processo. Então, isso é muito importante, porque daí você consegue estruturar. E vou falar para você, você consegue resolver 100%? Não, mesmo assim você não consegue. Sempre vai ficando pelo caminho. Mas essa é uma máxima que não vou entrar em política, senão a gente vai perder. Mas é uma máxima que eu discuto sempre assim, cara, 100%? Quem que é 100%? Não tem como. O que é 100%? Eu brinco que se você tem divergência com teu pai e tua mãe, que foi quem te deu a vida e te criou, você tem divergência com você mesmo. Exato.
exato. Ou sou eu que faço isso? Exatamente. Não é, gente. Mas é complexo, então assim, não vai resolver 100%. Não vai resolver. Exato. Vamos colocar, gente, empresa de telefonia. Você liga milhões de vezes, a ligação cai, ou eles desligam na sua cara, né? Quando você começa a falar. E aí você tem milhões de números de protocolo. Pra que serve aqueles protocolos? É porque quanto maior você fica mais burocrático. Exato, né? Mas o negócio se perde, por exemplo. Às vezes você tá com algum problema, eles têm, sei lá, 5 dias pra resolver, deu 30 e ainda não foi resolvido. Mas é por isso da criação de processo com o CRM, com o número de protocolo. Parece que não, mas é um número de rastreio dentro do sistema deles. Sim. Cara, você liga lá, realmente você fala o número de protocolo. Ninguém anota quase, mas eu passei a anotar depois de um tempo, porque toda vez que eu ligava, eu tinha que falar a mesma coisa para contar a mesma história. A pessoa, qual que é o seu problema? Eu falo, procura no protocolo, por gentileza. Ela, já vi aqui, cara, você tá precisando disso, né? Exatamente. Cara, isso é sensacional. Então, você falou um negócio, cara, que é muito importante, né? A burocracia. As pessoas reclamam da burocracia, o problema não está na burocracia, é no processo que é falado. Processo. Porque a burocracia, uma empresa grande, ela tem que ter. Não tem como. Mas mais do que a burocracia, ela tem que ter um processo eficiente para conseguir chegar nas resoluções e nos dados que tem que ter para fazer uma métrica de tá vendendo bem, não tá. Mas aí o processo é feito por ser humano, né? Ele é operado por ser humano, mas se você tiver ali um sistema que gerencia, beleza. Não, mas mesmo assim, eu acho que mas é falho. É que quando você cria um processo, é um ser humano pensando na cadeia. Pode existir uma Porque às vezes o processo todo cara que você fizer contato, você vai preencher essa planilha aqui. Ou você vai preencher esse CRM. E aí o cara não preenche CRM. Aí não, se ele não coloca informação para bater seu sistema, já era. Mas aí tá vindo com força a inteligência artificial, né? Não vamos entrar nesse assunto. Aí tá vindo com força. Cara, a gente tá fazendo um teste já de inteligência, cara. Provável que vai funcionar. Quem for utilizar isso vai sofrer. Vai, cara. Na realidade. Algumas profissões. A minha profissão, por exemplo, contabilidade, da forma como ela é feita hoje, ela vai morrer. Você acha? A contabilidade é uma lógica, né? É lógica. É uma ciência. Quer dizer, a contabilidade em si é uma lógica, é o que os empresários fazem. Aquele negócio, né? O 1 mais 1 nem sempre é 2. O matemático fala 1 mais 1 é quanto? 2. O contador fala 1 mais 1 é quanto? Ele fala, quanto você quer que dê? O engenheiro é aproximadamente 2. O engenheiro é aproximadamente 2. Nunca fiz isso, gente. A contabilidade ela tem uma lógica. Essa empresa que eu comentei com vocês de contabilidade digital, ela vende contabilidade e eu indico para alguns clientes meus. Eu chego lá e falo assim, para fazer tua contabilidade eu quero X. Ou é muito para mim? É muito para você? Esse cara aqui faz por metade do preço. Nossa, mas por que você cobra? Bom, esse cara aqui tem uma inteligência artificial, tem uma estrutura de hardware e software, e você vai entrar lá, você vai subir todo o documento, seu arquivo XML de nota, você vai preencher, você vai responder várias perguntas. Ele não faz perguntas. sozinho, se você não alimentar também, Exatamente. não vai acontecer nada. E aí os contadores brigando com essas ferramentas, eles falam, mas eles não entregam a contabilidade, eles entregam. No contrato deles está dizendo, é muito barato, mas você é obrigado todo mês a subir tudo. Se não sobe, não tem. Até tal data, e eu te entrego o relatório até tal data. Até departamento pessoal eles fazem. Até departamento pessoal. Porque é lógico. Você tem que dizer, a hora o cara entrou, a hora o cara saiu. Ponto ali, bonitinho e tal. Faltou, não faltou? Isso nem precisa de inteligência artificial. Não, programação. Isso é uma programação, é um sistema. Eles têm um sistema de o chatbot mais padrãozinho. Você subiu uma nota. Isso é entrada ou saída de dinheiro? É uma entrada de dinheiro para uma venda. Tá, é uma venda principal ou não é? Se o projeto que está na frente abastecendo não souber direito. Mas era isso. Aí teve um grupo lá, até uns grupos que eu participo, que são contadores e pessoas aleatórias, assim, são civis. E aí ele falou assim, mas essa empresa de contabilidade é uma bosta, porque olha como vem nos relatórios. E ele mandou no grupo. E aí você entrava lá, você tinha todos os termos de abertura de balanço, os termos de encerramento, mês, 0, 0, 0, 0, 0. Aí lá, um mês tinha uma despesa de 100, um mês tinha uma despesa de 100. O cara não preenchia nada. Aí ele mandou, olha que merda esse relatório. Eu faturei muito. Mas você lançou todo mês? Tem mês que eu não lancei. Já era. Só que
O contrato de prestação de serviço desses caras é todo amarrado. Você tem que subir até tal data, eu te devolvo o relatório dessa data. Se você não subir e precisar do relatório, você tem uma taxa de retrabalho de X. Cara, mas é Muito bem É estruturado. porque é o dia que ele aperta o botão pro sistema fazer. Mas esse é um problema, cara. Voltando no dia que eu fui nessa palestra dessa imersão em São Paulo, foi só para dentistas e donos de clínica, inclusive médicas também. Teve uma mulher que é contadora, ela foi dar uma palestra de 1 hora e meia, falando sobre balanço, fluxo de caixa, coisa básica, um DRE simples. Quem não sabe o que é e quem não faz? 70%. Eu falei, meu Deus. Porque não são empresários. Exato. Esse é o X da questão. Não são empresários. Eles fazem, eles só não sabem, só não fazem da forma correta. Porque todos eles têm ou um caderno, Um papel de pão, seja. eles estão anotando em algum Planilha lugar, Excel. uma planilha de Excel, às vezes é caderno, aquele livro caixa. Ah, você faz de caixa? Não. Você tem o livro caixa? E como você faz com suas entradas e saídas de dinheiro? Ah, eu anoto no caderno. Isso é fluxo de caixa. Isso é um fluxo de caixa. Só que ele não sabe como dar para Não sabe até a terminologia. Ele não sabe usar a ferramenta. É como você pode ter um técnico. Então, Você faz uma profilaxia, o que é isso? O Exato. que é isso? Nossa, tinha um colega que falava isso. Todo dia, eu vou ali fazer curso. Eu olhava assim, não pensa, é um dia de ter De uma forma ou de outra, às vezes ele faz alguma coisa. Faz. Ele faz. Mas é oportunidade isso aí também, né? Porque eu tenho um amigo, ele tem uma empresa de software, e ele está criando uma ferramenta agora a nível Brasil, ele já tem a empresa há 12 anos, cara, também, né? A nível Brasil, que é a emissão de cupom fiscal via Android. Porque a maioria é pequenos negócios, cara, que às vezes não tem nem um computador, mas ele precisa emitir um cupom fiscal. Emite pelo Android, cara. Foi que puto. É uma oportunidade para quem está empreendendo nessa área, cara. Exatamente. E é um modelo de negócio, porque realmente é isso. Alguns clientes, né, por exemplo, é você entender a realidade do teu cliente. Todo sistema de contabilidade tem um softwarezinho, uma área de acesso do cliente. Nenhum cliente ainda, que é onde o contador posta as guias, posta os relatórios. Perfeito. Aí o cara vai pra você no WhatsApp e fala assim, viu, me manda o ADR aqui, me manda o PDF que eu vou encaminhar pro meu gerente. Aí teve um sistema desse de contabilidade que quando você subia no sistema dele, automaticamente você cadastrava o WhatsApp e ele mandava no WhatsApp do cliente. Legal. Porque o WhatsApp é a ferramenta que ele usa. Ele não quer acessar outro site. O WhatsApp está na mão dele. E aí eles estão direcionando agora para o WhatsApp. Legal. Bacana. Inclusive, falando do WhatsApp, se tornou o meio de comunicação oficial Sim, é o Brasil. O movimento de tudo, né, cara? Impressionante. Porém, a gente tem o problema do bloqueio, né? O WhatsApp entende como spam, é um negócio bem... Se não tiver contratado. Se você fizer 10 disparos simultâneos, menos de 20 segundos por disparo, ele bloqueia. Tem que ter um delay. Mas assim, aí tem o número oficial da meta, né? Só que cobra por HSM, que é um ticket de abertura. Então, eu envio mensagem para você, 6 centavos de dólar, 5 a 6 centavos de dólares, vai cobrar de mim, eu tenho 24 horas para conversar com você. Número oficial da meta. A gente está trabalhando lá. Começou um teste faz uma semana também. Aí só que daí não tem disparo, é deles, né? Pode mandar quantos quiser. Tanto de receptivo quanto... dinheiro. Exato. Tem esse fator também, né? Negócio. Tem um custo, né? Negócio. Não tem como. Mas é a tecnologia, cara. Quem não tiver à frente... Quem não trabalhar com tecnologia... Tem o GPT-4 lá, que é fantástico. E, como você disse, da contabilidade, que a gente começou o assunto com isso, né? Eu acho que muitas profissões ali vai ter muita gente sem trabalho, sem entrar no mercado por causa da inteligência artificial. Eu tenho uma tese de teoria da conspiração, já está pronto. Só não apertaram. Os caras só falaram assim para os governos, olha, é o seguinte, o que você quer que eu faça com isso? Não, eu pago para você não pôr isso no ar, porque vai ser um caos se ligasse, porque contabilidade é uma coisa, e a contabilidade é padrão, tá gente? Eu tô falando assim, mas é a contabilidade que o cara, me manda suas notas, eu te mando aquele de volta. Agora o contador que vai sentar com você, vai explicar a DRE, olha, todo mundo aqui, ó, seu faturamento caiu, o que aconteceu? Isso não é morrer. Um cara que já era no lucro presumido, lucro real, já é diferente, outra conversa. Não, é até o cara simples. Porque nem você falou assim, o cara não sabe o que é fluxo de caixa e ele não quer aprender fluxo de caixa. Não. E tá no direito dele, se ele é bom em outra área, foca na outra área. Exato. Mas o contador hoje, ele chega pro dentista e fala, tem que estar guia. Eu faço imposto de renda. Aí tem cliente meu que mandei, esse ano tem imposto a pagar. Nossa, eu paguei mais imposto do que no último ano, Pedro. O que está acontecendo? Você tá ganhando Você errou alguma coisa? Aí eu falei assim, teve contador que falou assim, não, é o sistema que calculou. E de fato, você preenche todo o programa da receita e vai lá. Não, peraí, segura aí. Deixa eu fazer uma análise aqui. Eu peguei, olha, realmente teu imposto subiu, mas é que teu salário aumentou 15 mil reais no último ano. Então você não está pagando você mais. Você explicou, pô, cara. Você está ganhando mais dinheiro. Então no final você ganhou mais dinheiro do que no último ano. Nossa, não olhei para esse lado. Tá bom.
Pronto. Exatamente isso. Agora o cara que só entrega imposto e fala assim, não, você tem que fazer esse cara morre. É o que está acontecendo com os bancos, né? Tem um assunto aleatório aqui, né? Mas assim, o que está acontecendo com o banco? Os bancos estão indo tudo pro digital, em contrapartida as cooperativas estão vindo pro físico. Sim. Exato. Porque tem muita gente que cooperativa, todos lá. A Cicobi tá arrebentando com cooperativa, né? Você vira esquina, cai Cicobi, E os outros bancos fechando. Exatamente. Agora são estratégias diferentes. Então, exatamente. E tem espaço pra todo mundo. Público diferente. Eu acho que o digital, foi essa migração meio dinâmica, pensando, pô, eu quero trazer esse pessoal aqui que tá mais no digital. Eu não quero É isso, cara, pô, tem um espaço aqui. O digital, ele ganhou muita escala, especialmente na pandemia, né? Por razões óbvias. Com certeza. Mas o pessoal tá cansando disso, tá voltando muito pro analógico também. Muitas coisas. Você não consegue resolver, às vezes. Não, e não é só resolver, mas eu falo em tudo mesmo. De querer estar mais próximo, né, de pessoas mesmo. Aí, não tem que ficar toda hora falando com chat. Vamos colocar até o home office. Esse tomou um café com o gerente. Exato. Fazer network, né, cara? Vamos colocar até o home office. O home office, eu acho que não produz como você dentro de uma empresa. Eu acho que pode produzir, mas tem que ter pelo menos o híbrido. São coisas diferentes. Eu vivenciei isso. Trabalho com vendas já há muito tempo e eu trabalho em casa. Eu acho que tem que ter uma disciplina muito grande. Muito grande. O que eu vi? Os meus colegas que são os funcionários, eu sou representante comercial da empresa de representação. Os meus colegas que são funcionários, eles eram obrigados a ir para a empresa quando estivessem viajando, visitando o cliente. E aí, na pandemia, todo mundo em casa, os clientes também não estavam recebendo, mudou-se a forma de trabalho. Então, nesse momento, rendia muito mais o trabalho deles, porque tinha muita burocracia para fazer. E o pessoal interno também, mas aí também chegou a ser um excesso, porque tinha gente que ficava até meia-noite. Eu cheguei a receber e-mail meia-noite do pessoal. Gente, calma aí, né? Pelo amor, né? Vai dormir, né? Mas você não acha que a questão do resultado do home office vai muito da pessoa, da disciplina da pessoa? Vai. É que nesse momento, acho que todo mundo acabou fazendo isso. Agora, conforme foi voltando a situação à normalidade, aí sim foi aparecendo o cara que fazia bem feito, porque é o perfil dele fazer bem feito e fazer até o último momento que ele precisa, e aquele que estava ali só encostado. Aí começou a aparecer. E aí por isso que as empresas começaram a mandar, vamos voltar para cá. Agora, o que eu acho que mais se perdeu durante esse período obrigatório de home office é a conversa de corredor. Isso traz muita coisa ruim, eu acho. Ruim, bom, porque tem as fofocas também. Tem muita mas fofoca. aí eu falo em termos de negócios mesmo, de aprender com a experiência do outro. Nossa, tava lá no cliente, aconteceu isso. Pô, aconteceu comigo, faz assim que acho que vai te ajudar. Isso não tinha. Online você não trocava essa conversa. Não tem mais. Vamos trocar essa ideia. Vamos tomar um café, no Zoom. Eu estava conversando com o meu sócio sobre isso e ele falou um negócio interessante. Ele falou, cargos de gestão, o cara já tem uma autonomia maior, funciona melhor o home office. Então, a esposa dele A ponta não funciona, eu acho. O operacional, aí é a pessoa com muita disciplina, uma pessoa muito comprometida. Porque a gente sabe que não é a maioria. Não. Mas aí o modelo não funciona, porque eu trago você 3 dias, deixo 2. Exato. Trago 2, você sentindo cada um. Você sente o resultado. Eu acho que depende da função também. Por exemplo, consultório odontológico, clínica odontológica, não tem como ser home office. Não. Porque a gente tem que estar Como funcionou para vocês nesse período? A gente não fechou, né? Não, a área de saúde a gente não fechou. A gente reduziu o quadro e a gente ficou com atendimentos essencial. Né? E emergenciais também. Só que daí a gente teve que fazer algumas modificações. Por exemplo, a gente tem um estacionamento, então a gente colocou uma tenda no estacionamento. Porque tinha que entrada restrita, né? Não podia entrar. Sem temperatura. Mas você sabe que 2020 foi o 2020, tá? 2021 foi um ano mais complicado, mais desafiador. Mas 2021 é um ano excelente pra gente. Então, a gente sentiu a pandemia, mas talvez a gente não tenha sentido como a maioria, porque a gente continua trabalhando. Exato, a gente saía de casa todo dia para trabalhar, A gente saía e a gente continua ali movimentando, trabalhando e buscando da mesma forma. Diminuiu, teve queda de faturamento? Teve, mas do mesmo lado que teve queda de faturamento, teve muito benefício vindo do governo federal, dos próprios bancos, etc. Então uma coisa compensou a outra ali, né? Tô falando de gestão. Gestão financeira, uma coisa compensou a outra. Você teve uma queda, por exemplo, de 20%, mas você teve prorrogação do Simples Nacional, prorrogação da FGTS,
teve parcelamento de folha, O fluxo de caixa nível pra... dos dois lados. Né? Teve um período que ele fez a 50-50, o governo pagava metade do salário. Exato. Então, eu acho E que... a equipe, assim, vocês precisaram reduzir também? A gente reduziu deixando em casa. A gente não dispensou ninguém. Na época de Graças a pandemia, Deus a gente não dispensou ninguém, cara. Então, por exemplo, grávidas, essas pessoas não podiam ir trabalhar, então elas ficaram em casa tal. E a gente fazia escala também. Como o movimento caiu, a gente fez escala, trabalhou com a equipe reduzida. A gente tentou não dispensar ninguém e conseguimos passar por esse momento. Cara. Mas aí a gente, depois que voltou, a gente voltou full time pro presencial, porque a nossa vida é essa, né, cara? A gente não tem. Não, o negócio É um serviço de atendimento. Não tem como. Agora que eu tô começando lá no escritório, né? Porque a gente tem, então, o escritório que faz a gestão das clientes, que é o financeiro, RH, o pessoal, tem os controllers que fazem a auditoria, etc e tal. Que a gente diminuiu o horário depois de... o ano passado que eu comecei a fazer isso na minha equipe lá, né? Comecei a diminuir o horário, então alguns momentos eles fazem home office, vai um só, faz escala, vai um só. Então, por exemplo, são em 10, um só faz o atendimento físico, caso precise de um suporte imediato. Mas isso de sábado, né? Então a semana trabalha normal. A gente começou, mas com carga horária reduzida já. Eles já estão com carga horária reduzida. Um trabalho no horário das clínicas, as clínicas funcionam até as 19, das 8 às 19. No meu escritório não precisa funcionar das 8 às 19. Então a gente começou a mexer. Administrativo. Sim. Porque pra mim, a questão é essa, cara. O cara que se diferencia, eu falo isso sempre, é o cara que trabalha por resultado, não por carga horária. Como você planeja sua semana, seu dia? Eu planejo minha semana com os objetivos que eu tenho que fazer, cara. Se eu vou trabalhar 1 hora, 2 horas ou 10 horas, eu tenho que entregar essa tarefa. Dependente do quanto trabalhar. A contabilidade é um segmento, por exemplo, que você pode deixar home office, se a pessoa tiver disciplina. Sim. Eu recebo documento e tem que digitar. Exatamente. Chega 10 documentos, eu digito 10, chega 1, eu digito. É porque você não precisa ter contato com a pessoa. Você não tem contato com o cliente. Você pode fazer hoje digital. No WhatsApp, me manda nota, manda PDF. Sim, exato. A gente mas não. o cara tem que ter a disciplina do objetivo. Eu tenho esses clientes para cuidar, eu tenho que entrar em contato com todos. Cara, e a gente tá falando de colaborador, disciplina. E hoje em dia, para mim, o maior desafio está no recrutamento, seleção e treinamento de pessoa, cara. Chama Beth. Chama Beth. Então, isso, acho que todos os empresários passaram por causa disso. Não, é terrível. É até algo que eu queria abordar com você. Como funciona isso, como vocês fazem, treinamento, capacitação, seleção, mandar embora alguém que realmente está ali, maçã podre na cesta, né? Sim, existe. Maçã podre na cesta que tem bastante, né? Maçã podre tem bastante na cesta. Aquela pessoa que realmente não agrega, né? Isso tem bastante. A gente tem, por exemplo, nas unidades tem um coordenador. O comercial tem um gerente comercial. O financeiro tem uma gerente financeira. Por unidade. O gerente comercial é da rede, a financeira é da rede, mas cada unidade tem um coordenador. Então, eles que fazem a seleção. A pré-seleção, que é a separação de currículo, então ele manda para o meu RH. Preciso de uma vaga específica para recepção. Assim, horário e tal, pré-requisitos isso. O RH seleciona os currículos e manda para ele. A partir desse momento é com ele daí. Ele vai selecionar e vai fazer essa triagem para contratação, esse filtro. Exatamente. E, cara, treinamento constante, treinamento semanal, tanto online quanto presencial. Hoje, por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos tendo treinamento comercial. Legal. Nesse momento agora, a gente está tendo treinamento com os vendedores. Então, cara, tem que ser constante. E daí, nesse treinamento constante, você vai avaliando os índices, né, os KPIs lá, que você fala, pô, esse cara de um treinamento pro outro, ele performou mais. Esse não performou. Compensa ficar com ele, tá no período de experiência, não tá, dispensa. Que é isso, cara. É isso. A pessoa tá ali para trazer resultado. Ela tem que entender que ela tem que se pagar, primeiramente. Ela tem que trazer resultado para a empresa e para ela. Porque ela trazendo resultado para ela vai atingir os sonhos dela, os objetivos dela. É isso que eu passo pra minha equipe, cara. É isso que eu passo. Hoje na equipe de prospecção eu trabalho com molecada de 20 a 25 anos. É muito difícil, cara. É muito difícil. É por isso que quando eu encontro um ou dois que são diferentes, eu falo, cara, vem cá. Mas aí como você tem esse controle, como você tem esse controle dessas ferramentas, é mais fácil pra você achar um cara bom. Porque na hora que você fala assim, pô, a média dos caras vem com esse perfil. Esse aqui, ó, aqui tá muito em cima. Esse cara tem que tomar atenção. Exatamente. Esse cara é diferenciado. Então talvez eu tenha que ajustar aqui um técnico, alguma coisa aqui. E aí, cara, quando você vê uma pessoa que tem potencial, eu falo, tá difícil. Mas há um erro dos empresários também de não valorizar as pessoas boas, cara.
Porque assim, eu quando vejo alguém, eu vou ensino a valorizar. Eu tô com um exemplo lá, e ela é muito diferente, fazem 4 meses que ela tá, cara. Então a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa pra essa menina, cara. Precisa fazer alguma coisa pra ela, preciso valorizar ela, eu preciso manter ela aqui, engajada, entendeu? Então por quê? Eu preciso valorizar ela, cara, não posso perder. Pessoa boa tem que pôr pra dentro, não posso perder a pessoa boa. É difícil depois você encontrar outra que tenha a mesma capacidade e disposição para fazer isso. Exatamente. E lembrando que pessoa boa remunera-se bem. Ponto final. Isso vale desde a recepção até os dentistas. Total. Os dentistas são prestadores de serviço. Eles não são CLTs. Não são CLTs. Dentista é uma classe difícil de lidar. Né? Tem dentista que é muito fácil, mas tem dentista que é muito difícil. Por né? quê? Orgulho. Exato. Deus no céu, ele na terra. É isso. Eu acho que Se você me respeitar, arrebente seus dentes. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, assim, o dentista, você tem que ter um jeito de falar, né? Eu tenho contato direto com eles. Então, Você assim... ainda atende? Não, eu parei de atender em 2015. Não, faz tempo. Faz tempo, Não dá, né? Não Ela consegue atende fazer tudo. Atendo... Ela faz o canal. Sou especialista Faz em doer, endodontia. Não, pelo contrário, eu tiro a dor. Não, faz doer. aquele dia você descobriu. Bem isso. Então, assim, os dentistas, eles são essenciais. Então, a gente precisa ter profissional bom, não tem como. E é uma mão de obra que eu vejo que há 10 anos atrás era muito mais em conta. Sim. Agora ela subiu demais. Exatamente, está muito mais valorizado. O brasileiro está aprendendo a cuidar dos dentes. Exato. Então, assim, tá muito mais valorizada. Então, você não consegue o profissional bom para pagar barato. Você tem que valorizar, é o que o Caio falou. Mas a chave de ter o dentista perto de você é uma de fidelização da equipe. Fidelização. Não ficar com vários profissionais. Isso. Uma tem segunda, outra tem terça. A gente gosta de sempre fidelizar. Você atende segunda, terça, quarta. Agora tá baixo. Você sabe Eu tenho rotatividade. Você tá todo dia comigo. Eu tenho rotatividade, mas assim, peças que não são tão essenciais. Por exemplo, na odontologia, a gente tem os especialistas, né? Os especialistas. O atacante é o mesmo. Que você precisa ter como base. Por exemplo, um implantodontista. Eu não posso ficar trocando toda hora. Meu paciente cria uma confiança nele. Né? O meu ortodontista, que é quem faz aparelho, não tem como cada semana ser um. Mas, por exemplo, o meu clínico geral, que atende o paciente, exato, faz uma restauração, clareamento, acaba trocando. Por quê? São profissionais. Eu tenho vários clínicos gerais, né? E o paciente nem sempre vai passar lá no mais especializado, mais fácil de você ficar no lugar. Eu não sei se você sabe, Exato. dentista é um bicho maluco. Eles viajam 200, 300 quilômetros, cara, para trabalhar em outro lugar. Sério? Eles ficam em alojamento. A primeira pergunta quando a gente vai fazer entrevista para dentista, ele fala: tem lugar para dormir? Tem alojamento? Caramba. Eu nunca imaginei isso, porque eu, Lisiane, não estudei odontologia para ficar em alojamento, né? Mas a gente tem muitos. E o que a gente recebe currículo de Minas? Minas tem muito dentista desempregado. Eu tô falando porque é engraçado, né? É legal, exatamente. Vocês marcaram alojamento para isso? A gente chegou a voltar. A gente ainda tem dois Tem quartos lá. tem 2 quartos, ainda que Mas acaba... não fica mais. Mas não tem como. A gente incentiva o cara a não ficar, porque a produção dele vai lá embaixo, cara. Por exemplo, os nossos 2 quartos é do lado do refeitório. Pô, perde a privacidade e tal. Então, quando o cara vem e fala: cara, eu prefiro pagar uma ajuda de custo pra você, uma ajuda moradia, Na verdade, sai daqui descansar. Na verdade, nós já tivemos um alojamento mesmo, que era uma casa, mas aí a gente teve problema. O dentista começou a levar namorado que bateu nela, aí deu polícia, sabe umas coisas assim? Aí assim, não dá. Aí não dá. na minha cabeça. Cidade alerta. Mas é bem isso. Então a gente tem o dentista que assim, que se forma com aquela visão, eu sou um dentista, eu quero, eu quero ter um carro X, eu quero ter uma casa X. E tem aquele dentista que se forma e se sujeita a essa por certas coisas, entendeu? É engraçado que os mais
humildes são os caras mais fudidos, os ortodontistas, os bucomaxilos, os caras que são fera, tem mestrado, esses caras são de boa. Os clínicos geral que é o problema. Exato, gente. Os que não tem faz nada. Na especialização mais profunda. Exatamente. Isso aí. Talvez a gente tava comentando isso também. Nossa, a gente casou muita conversa hoje. Talvez seja o cara que é igual médico, né? Talvez seja o cara que fez com o intuito de ganhar dinheiro. Dentista paga bem, ganha bem, dentista é rico, vou formar em medicina porque o médico ganha 30, 40 pau por mês. O cara vai ser plantonista. Aí o cara voltou nisso da vida. Exatamente. Porque não tem mais. Mas o que acontece? Já foi também, né, a época que você saía da faculdade e já tinha dinheiro, tanto na odontologia como na medicina, né? Porque hoje até a medicina está se prostituindo, né? Com clínicas médicas populares, enfim, antes a gente não via isso. Mas na odontologia, hoje o dentista, para ganhar dinheiro, ele precisa se diferenciar. Não adianta ele ser um dentista, ele vai abrir um consultório, né? Vai colocar uma cadeira e achar que ele vai ficar rico. Não vai. Ele tem que se diferenciar. Mas vamos dar um exemplo dessa forma. O cara é um dentista, ele quer abrir um consultório com uma cadeira, ele é uma secretária. Beleza, ele vai ganhar dinheiro? Ticket médio, irmão. O que você faz de diferente? Sim. Você vai fazer lente? Quanto você vai cobrar na sua lente? Se você cobrar o preço padrão, você não vai ganhar dinheiro. Mas por que o cara lá que fez a lente do Neymar é milionário só tem ele e uma secretária? Porque é 20 mil reais por dente pra fazer. Mas aí eu acho que aí vai de estratégia. Mas é uma questão muito assim. A pessoa o dentista, para ter essa estratégia, ele precisa ter uma visão muito ampla. Ele precisa saber o que é. Exato. Ele precisa saber o que é ticket médio, ele precisa saber qual público ele vai atender. Porque hoje em dia, o dentista até para ele chegar nesse público, ele tem que ter um network fenomenal. Ele tem que ter cabeça de empresário. Exato, gente, tem que ter, porque hoje em dia ele fala assim, eu sou dentista, eu atendo o Zezinho lá da padaria, eu atendo o prefeito da cidade. Você entende? Não casa. Porque ele tem que ter o público-alvo dele. Ele nem sabe o que é isso, né? E é simples, cara. Eu vou dar um exemplo comercial básico de como a odontologia é uma empresa. Qualquer negócio é uma empresa. Então a gente está falando de venda. O que é venda, cara? Eu vou comprar por 7 um produto que valia 10 sem ter nada em troca. Mas assim, se eu estou comprando por 7 um produto que valia 10 sem ter nada em troca, eu posso comprar por 5. Na verdade, para a gente chegar na precificação, a gente tem que ter o mínimo aceitável, o mínimo que a empresa aceita e o máximo que eu gostaria. É o máximo que eu gostaria. Por isso que daí a gente comissiona vendedor escalonado. A gente não comissiona por positivação, porque por positivação ele sempre vai começar no mínimo. Ele sempre vai começar no mínimo. Se eu posso vender por 2, por que eu vou oferecer 4 para o meu cliente? Vender por 2 é mais fácil. Vender por 2 é mais fácil, eu ganho por positivação. Então tudo é estratégia, cara. Mas o dentista, ele não tem essas estratégias. Porque na faculdade não teve uma matéria de negócio. Imagina, ele não tem noção. Então, o dentista hoje que quer ganhar dinheiro realmente, porque na odontologia dá pra ganhar dinheiro e dá pra ganhar muito dinheiro. Mas você precisa entender e estar disposto a fazer o que é necessário, né? Você tem que abrir a mente, não tem como. Eu escutei uma pessoa falando esses dias, eu achei muito interessante. Para você fazer um tratamento ortodôntico, você é dentista, você vai fazer um tratamento ortodôntico, você vai fazer o quê? Você não é ortodontista, você vai estudar, porque você tem medo de fazer um tratamento, colocar a mão naquele paciente e não saber o que fazer. O empreendedorismo é a mesma coisa, né? Não tem como você fazer, você vai falar assim, poxa, eu vou abrir um consultório. Gente, não tem como você abrir um consultório sem você saber o que você vai fazer, sem você saber o que você precisa fazer. Então, você tem que estudar. É a mesma coisa, né? Você tem que entender do negócio. Estudar pelo menos um pouquinho. Exatamente. Então, por que para fazer uma especialização, para atuar nessa área, você precisa estudar? Para empreender é a mesma coisa, para virar um empresário é a mesma coisa. Né? Eu achei super legal essa colocação. O nosso sistema educacional não prepara ninguém para ser empreendedor. Não. Seja dentista, seja contador, seja engenheiro, seja advogado, ninguém. Só que todo mundo precisa vender. Todo mundo. Né? E aí vocês estavam comentando, antes da gente começar a gravação, até que vocês estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Vocês prestavam consultoria também? Isso, a gente tinha uma empresa. Vocês estão para lançar algum produto? O que é isso aí que vocês estão planejando? A gente fez mentorias em 2020, depois começou a pandemia forte, aí parou, a gente continua até um pouco, né? Continuamos, a gente fez algumas consultorias até em Goiânia, a gente teve. E daí a gente acabou a última mentoria, a última consultoria, trabalho entregue, a gente parou um pouco.
que daí o nosso foco, a partir do final do ano passado, a gente começou a ter a ideia de ir pro digital com um infoproduto. Cara, a princípio, na maior dor... Não é mais um cursinho. Não é, Não é mais um cursinho que tem não é mais um cursinho. Cara, a gente vai tentar mostrar na prática o que funciona ou não funciona. O que a gente vive dentro da Que Sorriso. Tanto é que eu não vou nem deixar de falar nome de Que Sorriso, nada. Não quero vincular, não, cara. Não tem como não vincular. Exatamente. Então, assim, eu tô mostrando o que eu faço aqui, cara. A princípio, a maior dor do cara, prospecção e venda. Se eu mostrar um passo a passo, por exemplo, aquela continha que você fez, quanto tem que ligar para não sei o que tal. Se eu mostrar para ele, ensinar ele como fazer, ele vai ter um resultado diferente. Exatamente. E depois, é um projeto nosso também, a gente sabe como que vai ser. Caso a gente veja que a gente está ajudando, está performando, ajudando as pessoas a performarem, aí entra depois outros módulos, como financeiro, porque assim, se o cara seguir o passo a passo, ele vai vender mais. Se ele vender mais, vai precisar de controle daí. Aí eu consigo ajudar ele no controle também, mas é uma segunda etapa, é o que você falou. Primeiro vende, depois pensamos em organizar. Organizar com dinheiro é mais fácil. Exato. É um projeto que a gente tem, a gente quer lançar até o final do ano, né? Porque realmente a consultoria, ela demanda muito tempo nosso, né? A gente precisa estar em loco, a gente precisa conversar, reunião com essas pessoas toda hora, e acaba demandando tempo e a gente não consegue focar realmente no que é necessário, que são as clínicas. E o gosto também, a gente gosta de estar ali, Exato. Não quer largar isso. Não quer largar. E o infoproduto é algo que a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue passar o nosso conhecimento, que demanda muito menos tempo. Sim, e escala, né? Você atinge muito mais gente que precisa disso. Exatamente. Né? Então essa é a nossa então, é o que eu até cheguei para ela, a gente tava falando com o cara da agência, nosso Felipão, a gente até falou, pô, essa conta que eu passar pro dentista, ela pode funcionar para clínica de estética também. Sim. Exato, não clínica só de depilação, até para uma clínica médica talvez, entendeu? Uma conta básica de prospecção. Então a escala é muito maior. Então, isso é legal, porque realmente assim, a gente já falou várias vezes aqui hoje, o cara sai da faculdade, malemar ele sabe fazer a profissão dele, enquanto muito menos ele vai saber empreender, vai saber vender, vai conseguir trazer cliente. Tem gente que tem aquele traquejo comercial, porque vivenciou, é feeling, é inato da pessoa, mas não é a maioria. É difícil. É difícil. Se você falar assim pra mim hoje, eu tô me formando, dentista, o que eu faço? Trabalho para clínicas ou abro um consultório? Me formei, e agora? E agora? Trabalha para clínica, pega experiência. Pelo menos um ano, 2 anos. Pega a mão, pega experiência, pega vários casos que você precisa entender, né? Pega know-how, até de como funciona. Um background, tipo, e é aquilo que você falou, pra quem que eu grito? Exato. Pra quem eu grito. Exato, você não tem ninguém. Exatamente. E aí é o que você falou, um pouquinho antes. Paralela a isso, ela vai estudando comercial, por exemplo. Exatamente. Porque aí se ela trabalhar pra clínica, ela tem tempo. Se ela abrir consultório, ela tem. Não, gente, não dá. E assim, o dentista recém-formado hoje, a gente tá com muita faculdade de odontologia. Muita, né? Não só odontologia, todas as áreas. Inclusive medicina, né? Que era tão difícil passar, hoje a prova tá online, né? Mas... tem prova online de vestibular. Né? Antigamente era difícil você passar até na particular, né? Mas odontologia... Pagar também era difícil. Pagar ainda é. Mas assim, odontologia em si, a gente tá com muita faculdade. Então tá sendo jogado dentista assim no mercado, à torta e à direita. E esses profissionais saem, gente, eles não sabem abrir um dente pra tirar a dor do paciente, né? Muitas vezes eles perfuram, né, o dente, faz exatamente. Então, assim, é importante a experiência na clínica, independente se você vai empreender ou não. Eu sou da opinião assim, eu vou empreender? Ótimo, mas eu preciso saber todas as etapas que vão acontecer no meu consultório. Porque se um dentista não souber fazer, eu vou ter que fazer. Não tem como, né? E outra, é melhor errar no negócio dos outros que no seu, né? Exato. Então, assim, ali na demonstração. Pega a experiência, pega a mão, entendeu? Você vai 1 ano, gente, você pega muita coisa que você demoraria para fazer quando você sai da faculdade, fazer um canal, você demora 4 horas, em 1 ano você vai estar fazendo em 1 hora. Cara, sabe? Essa questão de capacidade técnica, né? Eu não sei se é as faculdades que estão piorando ou são os alunos, né? Ou é tudo. Ou é tudo. Mas tem gente que não consegue ler um raio-x, uma radiografia. Gente, eles não sabem. É terrível, eles não sabem. Eu não sou dentista, tá?
E eu sei levar radiografia. Você acaba sendo um dentista prático, né? Mas assim, isso aqui é por exemplo, um siso incluso, gente. Não, mas não tá incluso, gente, tá incluso, sabe? Não consegue visualizar, não consegue ler, não consegue... Terrível, assim. O sistema educacional tá capenga. É terrível. Então, assim, além de estar sendo lançado muitos dentistas que realmente precisam de mais estudo, para contratar a gente tem que ter muito dedo ali, né? Só que você vai falar, e como você contrata? Gente, para contratar eu preciso ver na prática, porque às vezes o currículo é lindo, mas chega lá, ele não consegue atender um paciente. E às vezes eu tô com um currículo bem mais pobrezinho, e, faz tudo que eu preciso ali, assim, sai elogiando, sabe? Então eu preciso fazer, infelizmente eu tenho que testar, né? Não tem como, não tem como saber sem ser na prática. Tem que usar o período de experiência. Exatamente, não tem No como. caso, os dentistas são... Prestadores, sim. Vem uma semana. Uma semana. Vamos fazer uma agenda teste. Exatamente. É exatamente isso que precisa. Pessoas, né? Cada um. Inclusive da gestão, às vezes o dentista ele tem até medo. Quando você vai contratar, você vai contratar um dentista, você vai contratar por qual regime de contratação? Vai ser CLT? Não. O dentista compra CLT. Então vai ser como? Vai ser por RPA? Vai ser por contratação, contrato de prestação de serviço? Beleza. Quem vai fazer esse contrato? Tem que ser um contrato fechado, tem aviso, ele tem que ser bilateral. Exato. Então, é muita coisa que tem que pensar, para não ter problema trabalhista lá na frente. Porque pode acontecer. Então, assim, a pessoa que vai empreender, ela tem muitas vertentes ali que ela precisa entender. Então, eu vou inventar, eu vou empreender. Mas... E aí entra, por exemplo, você ter uma contabilidade de qualidade. O contador hoje é... Exato. Porque eu sou vendedor, um exemplo, eu sou vendedor, cara. Eu não quero saber de DRE, não quero saber de contrato, cara. Eu quero vender, quero performar meu time, quero mudar. O financeiro que cuide disso, o fiscal que cuide disso. Exatamente. Mas você precisa ter profissionais que prestam serviço para você, assim, de qualidade. Contador é imprescindível, nós mesmos, né? Já apenamos muito com contador. Jurídico também, porque se fala assim, a princípio, eu não quero ter nenhum processo. Gente, quanto mais você aumenta a sua demanda, maior o risco. E sim, você vai ter processo. Não adianta, se você quer crescer, você vai ter processo. Principalmente porque é um serviço que não é você que está prestando. São terceiros, é outro profissional, você não tem controle sobre isso. Quanto mais você cresce, mais Exato, você não tem controle. Então, infelizmente, acontece. Então, você precisa ter um jurídico atuante, você precisa ter um contrato bacana que rege multa contratual no caso de cancelamento, você precisa ter um contrato legal de dentista, né, que vai te amparar ali. Exatamente, você precisa ter um contador que oriente, no caso de esse prestador de serviço vai ser CNPJ. Então, assim, não tem como. É muito complexo. Então, para empreender, não é só simplesmente eu vou abrir um CNPJ e pronto. Não, gente, é muita coisa. E para isso a gente tem que aprender. Né? Tem que estudar. Tem como, tem que estudar. Empreender, assim, o cara pode empreender tendo ali, usar o exemplo de vocês de odontologia. Pode ter o consultóriozinho dele, onde é ele e a secretária. Tá tudo bem. Claro que pode. Se pra ele tá bom assim, que manter assim. O cara que quer crescer, eu quero ter 3 profissionais trabalhando comigo, tá bom. O cara que quer ter uma franquia, ok. Exato. Só que tem que ter consciência de que você tem que ter gente trabalhando, gente capacitada, gente preparada, para que você tenha como delegar essas tarefas. Exatamente. Sem isso você não cresce. Eu costumo dizer... Delegar e acompanhar. Exato. Exatamente. Eu costumo dizer que... Monitoramento constante. Você não pode abandonar, não é delargar, né? Que o pessoal fala. Delegar. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. O Ricardo Nunes ele dá um exemplo muito bem. Ele está num restaurante que eu vi essa semana. Está no restaurante com o pessoal fazendo a mentoria dele, ele fala assim, cara, vou dar um exemplo de delegar pra você. Você está na praia e a babá está com seu filho, ela está entrando no mar. Você delegou o cuidado do seu filho para ela. Ela está entrando no mar, você tem 2 anos. Ela está entrando no mar, você está olhando. Ela está entrando no mar, você está olhando. Você vai deixar? Vai deixar sua filha morrer, delegar não né? é largar. Delegar é você delegar, mas ficar de olho, ficar acompanhando. E aí depois a pessoa fala assim, a empresa quebrou por conta do cara. Não, você que não olhou, cara. O empresário terceiriza a culpa aí. Não, terceirizou já é. A pessoa que quer crescer, ou mesmo ter um negócio pequeno ali para sobreviver e ter ali sua qualidade de vida, tudo isso está baseado em apenas uma coisa, que é o sonho dela. Por que você quer fazer isso? Por que você quer crescer? Por que você quer ficar pequeno?
Se você quer ficar pequeno, porque seu sonho também é Exato. pequeno. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu costumo dizer o seguinte, pra mim, sonho tem que ter prazo pra acontecer. Porque se não tem prazo, você não consegue realizar. Então, pra mim é isso. Exatamente. Coloca um prazo pra acontecer seu sonho, senão seu sonho vira sonho Assim é o nosso mesmo. episódio de metas. É. Gente, É isso aí. muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bacana mesmo. Obrigada a você. Compartilhar um pouco Acompanhe disso. eles, né? Vocês estão planejando aí pro final do Sim, ano esse sim. treinamento, Sim, né? sim. Então você que tá na área aí, acompanhe. Siga que é Sorriso no Instagram também. Vocês têm alguma mídia social individual A minha- de vocês? A minha Instagram Deixem é os contatos pro pessoal conhecer também. minha Caio F. Martinez, Caio com K, Z no final. E o meu é @Lisiane Martinez. Cara, obrigado, viu? Eu achei A gente agradece. muito bacana, porque o papo flui legal, né? É. Você vai Muito se ficar bom. aqui, eu fico até meia-noite falando. Conversa de cara. boteco. É, A gente não isso tomou aí. cerveja. Cerveja. Legal. Não, obrigada. Ninguém Obrigada. quer beber comigo. Eu falei cerveja porque eu só vou tomar quando convidar você. Poxa. Cara, mas É isso aí, legal, mas assim. é bacana. Foi bem legal. É legal trazer esse conteúdo pro pessoal, porque independente se a gente está falando aqui de odontologia, o assunto é empreender. É diferente. Você tem todas as vertentes ali, É. processo é processo, financeiro é financeiro. Exato. A contabilidade às vezes muda. E, cara, a pessoa só tem. O que eu posso deixar assim. Só vai, cara. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Vai com a ferramenta que você tem, com a começa. grana que você tem. E mais começa. importante disso, cara, tem muita coisa gratuita na internet. Muito. A gente Coisa tem boa. milhões, Não cara. assista qualquer porcaria Não, também que não, saia é. fazendo. Exato. E na dúvida, tem aqui, sempre temos episódios que com certeza vai trazer. Vai ter conteúdo de Exatamente. qualidade. E a resposta que você precisa. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Na dúvida, chama nós, chama a Beth, chama eles. É isso aí. Porque é uma, assim, a premissa do Store Talks, e até assim, para quem ainda não sabe, mas história é um acrônimo, né? História, sucesso é ter o objetivo realizado. Que legal. Esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a realizar os objetivos delas, independente do que isso signifique para você. Eu tenho um dia que você vai fazer CLT, eu ensino ser o melhor CLT do Brasil. Exato. É isso aí. Então o propósito é esse, é estar aqui para ajudar as pessoas a realizar os objetivos dela, independente do que o objetivo seja, porque é individual de cada um. Sim. O meu, o dele, o vocês. Com certeza. Objetivo é É particular. Eu agradeço mais uma vez, né? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigado, viu? Que você tenha aproveitado bastante conteúdo aí. E toma um café no gordo, é bom, você vai gostar. Entre em contato com a gente aí. Cleiton que não tomava bastante café, mas não gostava, agora toma café toda hora. Vamos começar a cobrar dele agora. Curta, comente, compartilha, Deixa o recado, uma chega a mensagem gente, para elogio. e semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.